Olá, turma, vamos para a nossa aula de matemática. Coloquem aí a página 231. A página 230 foi feita na aula passada, certo? O conteúdo é probabilidade e estatística, só que hoje esse conteúdo vai falar sobre a possibilidade de acontecer determinado evento, né? As chances que tem. Como é que eu posso fazer? Eu posso calcular em forma de fração, que é quando diz aí na página 231. Podemos fazer uma estimativa de todas as chances de um experimento acontecer. No caso do bingo, poderíamos utilizar frações para sabermos as chances de um número par sair na urna em cada rodada. O que é que diz? Que eu tenho 25 bolas com números pares em um total de 50. Então, quer dizer o quê? Que a minha fração vai ficar como? Eu tenho 25 chances num total de 50. Sempre o total vai ser o quê? O meu denominador. E em cima, eu sempre vou colocar no numerador o número de chances que eu tenho. Então, a probabilidade de sair um número par são 25 em 50. Na página 232 também fala de outra forma que eu posso calcular essa probabilidade, que é a árvore da probabilidade. Nos casos de experimentos aleatórios, podemos também verificar todas as chances de um evento específico acontecer. Por exemplo, podemos verificar todas as possibilidades de os números pares saírem mais vezes que os números ímpares na primeira rodada. Então, quando eu estivesse fazendo a rodada, eu ia fazer o quê? São 10 lançamentos, 10 vezes que eu vou puxar. Então, eu posso dizer que na primeira rodada, eu vou tirar todos os números pares, 10 números pares. E nenhum número ímpar. Na segunda, eu posso tirar 9 números pares e apenas um ímpar. Na terceira, 8 pares e 2 ímpares. E assim sucessivamente. Que isso vai me dizer o quê? Que sendo 10 lançamentos, temos 6 possibilidades de os números pares saírem a mais que os números ímpares. Por quê? Porque 5 possibilidades, desculpa, 1, 2, 3, 4, 5. Porque aqui, ó, saíram 6 pares e 4 ímpares. Se eu fizesse mais uma vez, ia empatar, né? Tinha que ser 5 pares e 5 ímpares. E ele me pede o quê? A mais que os números ímpares. Então, eu tenho 5 possibilidades. Vamos para a página 233 fazer a correção. Primeira questão diz assim: ainda nos experimentos dos dados, como você calcularia as chances de um número ímpar aparecer em cada lançamento utilizando uma fração? Quando eu pego um dado, o que é que eu tenho nesse dado? Quantos números ímpares eu vou ter nesse dado? Eu tenho 3, que eu tenho o número 1, o número 3 e o número 5. Então, eu tenho 3 possibilidades, 3 números ímpares. E qual é o total de número que aparece no dado? 6, né? Eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 6 números no dado. Então, o meu denominador vai ser 6 e 3 números ímpares em cima, ok? Segunda questão. Há uma promoção na pizzaria Olimpo. Veja, essa é difícil. Observando o cardápio e sabendo que os sabores não se repetem, quantas combinações podemos fazer para aproveitar a promoção? Junte-se ao seu colega e tente descobrir as chances de ser escolhido um sabor calabresa com borda de cheddar. Podem utilizar a árvore da possibilidade ou fração e não deixem de registrar se as chances e os sabores aparecem são iguais ou não. Então, você poderia fazer, você tem aqui, ó, frango, calabresa, portuguesa, 4 queijos, bacon, cartola, presunto, mussarela, marguerita e napolitano. O cheddar tanto faz, né? Porque vai ser o cheddar ou catupiry na promoção, certo? A borda. Então, eu tenho 10 sabores. Tirando de calabresa, que é o que eu quero, vão sobrar quanto? 9 sabores. 9 vezes 10, que é a quantidade, vai ser o quê? 90. Então, eu tenho 90 possibilidades. E as chances de os sabores aparecerem são o quê? Diferentes. Sabores diferentes. Vai sobrar quantos sabores diferentes se eu tirar a calabresa? 9 sabores
sobre 90, que são as chances. E da calabresa vai ser quanto? Um sabor, né? Por 10. Porque eu vou dividir aqui, ó, 90 por 9. Então, vai ficar quanto? 1 e 10. Então, 10% de chances do sabor calabresa com borda de cheddar ser escolhido, ok? Vamos agora para a página 234. Diz assim: no colégio de Edu, temos 3 salas com turmas de 5º ano. Na primeira, há 18 meninas, 12 meninos. Na segunda, 22 meninos e 11 meninas. E na terceira, 14 meninas e 9 meninos. Se realizássemos um sorteio, em quais das salas é mais provável sair como resultado? Um menino na segunda sala e uma menina nas primeiras e terceira. Por quê, gente? Porque eu vou ter mais o quê? Mais meninas aonde? Mais meninos eu tenho aonde? Na segunda sala. E meninas eu vou ter mais aonde? Na primeira e na terceira, ok? B. De que forma você justifica a sua resposta? Te acabou de responder. Há mais meninos, né, na segunda sala do que na primeira e na terceira. Aí na C, ele pede assim: se envolvêssemos as 3 salas em um grande sorteio, quais as chances de sair uma menina e quais as chances de sair um menino? Expresse o resultado matematicamente. Então, eu vou somar lá na primeira sala. Ó, eu tenho 18 meninas, depois eu tenho 11 meninas, depois eu tenho 14 meninas. Eu tenho um total de quanto? De 43 meninas. E meninos, eu tenho 12 meninos, 22 e 9, também 43 meninos. O que quer dizer que eu tenho 43 mais 43, eu tenho 86 alunos. Então, a probabilidade aí vai ser igual, porque eu tenho o mesmo número de meninas para o mesmo número de meninos. Então, eu vou ter o que? Meninas, a minha fração vai ser quanto? 43 sobre 86. E de meninos, 43 sobre 86. D. Podemos dizer que as meninas possuem mais chances de ganhar o sorteio? Não. Por quê? Pois há a mesma quantidade de meninas e meninos. Então, não vai poder ter mais chance as meninas. Vão ter chances iguais. Página 235 já vai nos falar sobre estatísticas. Vamos lá. É muito comum vermos em jornais, revistas e até mesmo na internet notícias e matérias que apresentam dados em forma de tabelas e gráficos. Eles servem para que possamos acessar tais informações de maneira prática, simples e rápida. Aí ele pede para você completar esse quadro aí, não é isso? Se eu tenho aqui, ó, tá subindo como? Ó? Eu tenho 1 litro, olha aí, ó, decilitros, centilitros e mililitros, ok? Como é que tá sendo isso aqui, tia? Eu tô multiplicando por 10, ó. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Então, eu vou fazer a mesma coisa com os números que estão faltando. 2 vezes 10, 20. 20 vezes 10, 200. 200 vezes 10, 2000. 3. Aqui eles erraram, né? Ele fez aqui o número 3, mas aqui no caso seria o número 5. 5 vezes 10, 50, 500 e 5.000. Aqui, 10 vezes 10, 100. 10 vezes 100, 1.000. 10 vezes 1.000, 10.000. 25. 25 vezes 100, 250, 26, desculpa, 260. Vezes 10, 2.600. Vezes 10, 26.000. Ok? Vamos agora para a página 236. Observe a tabela que mostra a quantidade de poluentes emitidos por diversos tipos de automóveis no meio ambiente. Quais são os poluentes que nós temos? A gasolina, o álcool, o diesel e o gás natural.
E aí vai ter quais os tipos de poluentes que são emitidos, né? Nós temos aí o monóxido de carbono, o hidracarbonato, o óxido nitroso, o enxofre e a fuligem. Pinte no gráfico os dados da tabela relacionada à quantidade de monóxido de carbono emitida por veículo. Então, você só ia olhar para qual lado da tabela? Só para essa primeira parte aqui, ó, essa primeira coluna. Então, gasolina, 26,5. Carro vermelho lá, ó. Então, você ia aqui no carro vermelho e ia fazer a aproximação desse número, 26,5. Ele ia ficar quase na metade aqui, próximo ao 27. No outro carro, 15, então você ia pintar até o número 15. O caminhão, 18,9, você ia até o 18, quase no 19. E o amarelo, gás natural, apenas 6. Muito fácil essa questão. Página 237. Observe o gráfico abaixo, ele trata do número de acidentes que atingem fatalmente crianças até 14 anos. Então, ele mostra aí 37,24% de óbitos por acidente nessa idade, né? 14 anos. Letra A. De acordo com o gráfico, o número de acidentes fatais com crianças nessa faixa etária vem aumentando ou diminuindo com o passar dos anos. De acordo com o gráfico, o número de acidentes em crianças dessa faixa vem o quê? Diminuindo. Como é que eu sei, tia? Olha aqui, ó. Ele vai reduzindo. Olha aqui a setinha, ó, para baixo. Então, você tem que ler o gráfico, prestar atenção nas informações, ó. Era bem em cima, ó, e ele veio descendo, ok? B. Em que ano o nosso país apresentou os números mais altos de acidentes fatais com crianças nessa faixa etária? Aí você ia olhar aqui o gráfico, ó. Qual foi o ano que tinha o maior número de acidentes? 2002, ok? C. Organize os dados referentes aos últimos 5 anos do gráfico em uma tabela no espaço abaixo. Então, a tabela está aí, você ia colocar o ano. Como ele pede os últimos 5 anos, você ia começar aqui, ó, do último, que é 2015, para trás até o 2011, que seria os últimos 5 anos. Então, 2011, 4,727. 2012, 4.685, 2013, 4.578, 2014, 4.316 e 2015, 3.885, ok? Quando a gente vai estudar gráfico, a gente tem que olhar, tentar entender todas as informações que tem naquele gráfico, ok? Na página 238, você não precisaria fazer. Por quê? Porque pede que você faça uma pesquisa na sua comunidade. Como nós estamos em época de pandemia, a gente não pode estar saindo de casa, né, para estar em contato com outras pessoas. Então, aí você não faria nada na página 238. Vamos para a 239. Hélio queria visitar Heloísa em sua casa, mas não lembrava bem qual era o número da residência dela. Ele esqueceu o celular para ligar para ela e só lembrava que o número era uma centena composta pelos algarismos 2, 4, 6 e 9, que não se repetem. Registre usando a árvore de probabilidade ou estratégia quantas e quais são as chances de Hélio acertar o número da casa de sua amiga. O que é que poderia acontecer? Se é uma centena, eu já sei que esse número vai ser composto por 3 números, né? Centena, 100, ok? Então, o que é que eu vou fazer? Ele me diz que é 2, 4, 6 e 9. Então, ele pode começar com 2, ele pode começar com 4, ele pode começar com 6 ou pode começar com 9. Então, eu vou ter 4 possibilidades. Aí eu vou fazendo a minha árvore, tá certo? Pode ser 2, 4, 6, pode ser 2, 6, 9. Entenderam? Vocês iam fazendo as possibilidades que poderiam vir a ser esse número. Depois você ia ver que o quê? Que eu tenho aqui quantas chances?
24 chances de encontrar a casa de Heloísa. Por quê? Porque eu vou conseguir formar 24 números, né? De acordo com esses números que ele lembrou e sabendo que é o quê? Uma centena, ok? Ó, 1, 2, 3, certo? Você ia contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mais 6, 12, mais 6, 18, mais 6, 24. Então, eu tenho 24 chances de formar um número da Heloísa. Observe o crescimento do consumo de games ao redor do mundo no ano de 2016. Você ia observar aí esse gráfico e ia para a página 240. Na página 240 diz assim: observando os dados de crescimento de 2015 e os números de 2016, monte o gráfico de barras que representa o crescimento no mercado de games no mundo. Então, você ia olhar lá as informações e ia pintar aí essa tabela. Então, a Ásia mais a Oceania ia quase chegar a 50%. A América Latina, quase menos de 10%. A América do Norte, quase 30%. E Europa e África, mais Oriente Médio, mais de 20%. B. Considerando os dados do mercado brasileiro na imagem abaixo, registre a estatística em um gráfico pictórico. Preste atenção. Você ia o que agora? Tem aqui a minha tabela e tem aqui os objetos. Então, você ia aqui fazer a sua tabelinha, certo? Consoles, quantos por cento seriam? Vamos ver lá. Consoles é o laranja, ele vai estar aqui, ó, até 45. Então, seria 45%. PC, esse rosa, vai estar até quanto? Até 35%. Os celulares, que é o roxo, que são os smartphones, vão estar onde? Até o 29, né? Ó, quase 30. E os tablets, azul, seria quase 25%, ok? Página 241, vocês vão responder, que são atividades de casa, vai falar sobre as grandezas e medidas, só que agora medindo a capacidade de volume. Nós agora vamos trabalhar com uma outra medida, que é o litro, ok? As unidades de capacidade ou volume, certo? Então, nós vamos mudar a nossa tabela, ó. Na página 242 tem a tabela que nós vamos trabalhar agora. Nas aulas passadas, nós trabalhamos com a tabela das unidades de medida de comprimento, que era o metro, né? E tinha os submúltiplos e os múltiplos. Aqui nós vamos trabalhar com a principal unidade, o litro. Como é que eu sei o nome, tia? Como é que eu sei? Olha aí a tabela. Quililitro, hectolitro, decalitro, litro no meio, que é a principal, decilitro, centilitro e mililitro, ok? Do mesmo jeito que a gente fez com o metro, nós vamos fazer com o litro. Sempre que eu andar para frente, eu multiplico por 10. Se eu precisar voltar, eu divido por 10. Só que, qual a diferença, tia? Que pode acontecer também de eu precisar ter a medida de volume. Como é que eu vou calcular essa medida do volume? Eu vou multiplicar o comprimento vezes a altura vezes a largura. Ó, comprimento, tamanho aqui, ó, altura e a largura. Multiplica. Lembra que lá no metro a gente calculava o perímetro? O perímetro era o quê? Somar o número de lados. Aqui nós não vamos somar, nós vamos multiplicar. Então, eu só quero que vocês prestem atenção nisso. Volume, eu multiplico. Comprimento vezes altura vezes largura, ok? Então, respondam a atividade de casa. Na próxima aula a gente corrige e tira as dúvidas, tá bom? Cheiro no coração de vocês.